Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal MetaTrader Pro. Eu sou o Johnny. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a nova versão do automatizador indicador, que é a versão para MetaTrader 5. Como havia prometido a você que assim que a gente completasse a nossa meta, 2.000 inscritos, eu iria estar presenteando você com essa nova ferramenta e hoje chegou o dia de você ter acesso a esse novo robô. Conseguiu bater nossa meta e hoje eu vou mostrar em detalhes ali as configurações do automatizador para MetaTrader 5 para você estar usando e automatizando os seus indicadores. Só um detalhe, eu quero que você assista o vídeo até o final. Não tenha pressa para você baixar essa ferramenta. Tem alguns detalhes ali que eu preciso explicar a você como funciona para você estar usando de forma correta essa versão para MetaTrader 5. Apesar das configurações ser um pouco parecidas com a versão do MT4, tem alguns detalhes que são diferentes. Então eu peço a você que assista o vídeo até o final, vou tentar ser o mais breve possível, para esse vídeo não ficar muito grande e facilitar assim a sua compreensão, certo? Mas primeiramente eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Passamos aí de 2.030 inscritos. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, por você estar compartilhando, comentando, deixando seu like. Isso é muito importante, o crescimento e o desenvolvimento do canal. Isso me incentiva também a continuar com o meu trabalho aqui no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho de notificações. Tem muita coisa legal para poder trazer aqui para vocês ainda. E se você gostar do vídeo também, não esqueça de deixar aquele like para poder fortalecer o canal. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O link para vocês baixarem o automatizador para MetaTrader 5 está aqui embaixo na descrição. O passo a passo é o mesmo de instalação para o MetaTrader 4. Vocês vão clicar no link, ser redirecionados para o Mediafire e aqui vocês vão clicar em download. Assim que for baixado, ele vai vir compactado em um WinRAR, vocês vão extrair a pasta, extrair aqui. Dentro dessa pasta automatizador MT5, vocês vão abrir, copiar esse mql5.rar, Ctrl C. Vão lá no MetaTrader 5 de vocês. Esse aqui é o Drawdown Monitor para MetaTrader 5 que eu estou desenvolvendo. Ainda não está pronto, está funcionando a parte do painel aqui de informações. As outras configurações dele ainda não está pronto, mas assim que tiver tudo ok, eu vou informar vocês lá no grupo do Telegram, vou fazer um vídeo aqui no canal também, mostrando essa ferramenta para MetaTrader 5 também, e vai ficar muito legal. Mas o intuito desse vídeo não é mostrar o Drawdown Monitor, e sim a versão do automatizador para o MetaTrader 5. Você vai vir aqui em arquivos, abrir pasta de dados, aqui vocês vão colar aquela pasta mql5.rar. Ela estando aqui, você clica com o botão direito, extrair aqui. Pronto, o robô já foi instalado no seu devido lugar corretamente. Você pode fechar essa pasta aqui. Agora você vem em cima aqui dessa pastinha amarela aqui, ó. Mostrar ou esconder janela de navegador. Ou dá um Ctrl N e ela aparece. Se você quiser que ela não apareça, dá o Ctrl N novamente. Aqui em cima de Construtor Expert, botão direito, atualizar. Vai estar aqui o automatizador para MetaTrader 5. Eu vou passar ali os parâmetros dele explicando. Depois eu vou fazer uma demonstração como você vai automatizar o seu indicador. Então, primeiro o passo a passo ali, as configurações, depois o exemplo de como você vai fazer a automatização do seu indicador. Vou anexar na tela. Essa é a primeira versão, 1.0, e aqui eu já quero contar com a sua ajuda. Como é a primeira versão, apesar dos vários testes que eu fiz, caso a ferramenta apresente algum tipo de bug, algum tipo de erro, deixa aqui embaixo nos comentários o que está acontecendo com ela, para poder entender e fazer as correções que forem precisas. Mais um detalhe, testem no backtest e em conta demo. Não coloque essa ferramenta por enquanto em conta real até a gente fazer vários testes nela, para ver se ela vai apresentar algum tipo de falha ou algum tipo de erro, certo? Conto com a sua ajuda para a gente poder testar aí. Dito isso, vamos aqui em entradas. A princípio, as configurações são bem parecidas ali com a do MetaTrader 4, que você já conhece, porém, para o MetaTrader 5 a gente tem algumas vantagens. Quais são elas? Aqui eu consigo plotar os indicadores na tela de forma automática. O MetaTrader 4 não. Então, se você quiser plotar o indicador que você for automatizar no gráfico, você vai ligar aqui e deixar true. Dessa forma, o indicador que você for automatizar aqui, ele vai ser anexado junto com o robô ao gráfico. Caso você não queira ver, deixe false. Isso aqui é interessante para você conferir as entradas se estão corretas. Então, pode deixar true sem nenhum problema. Então, se você não quiser ver mesmo, aqui, informações do indicador, segue o mesmo esquema do MT4, que você vai passar o nome, o buffer de compra e de venda e o verificar sinal. Porém, aqui foi adicionado o time frame. Lembra que eu disse que no MetaTrader 4 não tem suporte para multi-time frames no backtest? O MetaTrader 5 tem. Isso é uma grande vantagem, porque você pode operar, por exemplo, em M5, mas pegar o sinal do indicador em H1, H4, diário. Então isso é muito, muito legal mesmo. Eu gosto muito dessa opção de pegar os sinais do indicador num time maior e fazer a entrada num time menor.
eu particularmente gosto muito. Aqui você vai ter essa possibilidade. Lá no backtest também você pode selecionar aqui o time que você quer pegar o sinal do indicador. Isso é muito legal. Buff de compra e buff de venda segue a mesma lógica do MT4. Daqui a pouco eu vou fazer uma automatização de um indicador aqui, vou mostrar um exemplo para você. Número mágico, aqui é importante você definir um número mágico para cada par de moeda que você estiver operando. Então, se você tiver 10 pares abertos, são 10 números mágicos diferentes que você tem que usar. Modo trade, você pode usar o automatizador de duas formas. Modo normal, onde ele vai fazer uma compra e uma venda conforme o sinal, e o modo grid, se ele fizer uma compra e o mercado cair, ele vai fazer novas compras conforme o distanciamento que você definir, certo? Então, se você quiser usar grid, deixa aqui no modo grid. Se você não quiser usar grid, quiser apenas entrar com uma posição de compra ou venda de acordo com o sinal, deixe no modo normal, certo? Inverter posição, ela funciona tanto no modo normal quanto no modo grid. No modo grid, se o inverter posição tiver true, o que vai acontecer? Por exemplo, você tem 10 compras abertas, certo? Você comprou, o mercado caiu, comprou, 10 operações abertas. Se o indicador der um sinal de venda, no momento que o robô identificar aquele sinal de venda, automaticamente ele vai encerrar todas as posições de compra, mesmo estando negativas, e vai abrir uma posição de venda, se o inverter posição estiver ativo, certo? Então, é muito importante você prestar atenção nesse parâmetro aqui. Se você não quiser que isso aconteça, deixe false, tudo bem? Se você deixar true, mesmo que as operações estejam negativas, ele vai encerrar todas as posições abertas, tudo bem? Aqui o lote que você vai definir, o comentário da primeira ordem e o comentário das ordens de grid que você pode colocar também. Modo de saída, você pode não definir nenhum take profit, deixar apenas o inverter posição ativo, caso você queira sair apenas no sinal contrário. Você pode usar o take profit financeiro, tem até um cifrão aqui na frente, você entender que é em moeda, certo? Se você definir aqui financeiro, esses dois aqui, take profit e stop loss, vão ser em valor. Então, se você colocar aqui 2, por exemplo, são apenas valores de exemplo. Você define o valor que você quer. Porém, se você escolher financeiro e colocar aqui, por exemplo, 2 e 2, vão ser 2 dólares de take, 2 dólares de stop. 2 dólares assim, se a sua moeda for em dólar. Se a sua conta for em dólar. Se for em euro, 2 euros. Beleza? Então, financeiro, take profit, stop loss, são em valor. Já o break-even e o trailing stop são em pontos. Mesmo que você defina aqui financeiro, esses dois aqui funcionam apenas em pontos, beleza? Se você definir aqui em pontos, take profit e stop loss serão em pontos. Então, se você deixar 2 aqui, vai ser 2 pontos. Provavelmente o take ou stop não vai entrar porque é uma distância muito pequena. Então, você define aí a quantidade de take e stop que você quer em pontos, certo? Então, você pode configurar dois tipos de saídas, financeiro ou em pontos. Aqui no modo grid, isso aqui você vai configurar apenas se você selecionar aqui modo grid. Se você selecionar aqui modo grid, você vem aqui embaixo, no modo grid, define a pontuação, que ele vai abrir novas posições e vai definir também um multiplicador que você quer que ele aumente as posições, aumente os lotes das próximas posições que ele for abrir. Então, nesse exemplo que já está aqui, ele vai abrir posição a cada 300 pontos, com um multiplicador de 1,5. Mas você pode definir parâmetros que você quiser, certo? E aqui embaixo tem a aba de filtros. Tem um filtro de spread, você pode definir aqui um spread máximo que você aceita o robô fazer a operação, e tem um filtro de tendência que é a média móvel. E aqui também a gente tem um time frame. Então você pode pegar um filtro de tendência de uma média móvel num time maior, caso você queira. Por exemplo, eu estou operando em M5, mas eu quero pegar um filtro de tendência da média em H1, por exemplo. Eu posso fazer isso. No backtest também eu posso fazer isso. E se você definir aqui H1 e deixar true, ele vai plotar o indicador lá no backtest também, que é muito interessante, certo? Então você pode definir o time que você quer, analisar o indicador, tanto o filtro de tendência quanto o indicador externo que você vai passar aqui, que é muito legal mesmo, você ter essa possibilidade de fazer isso. E aqui você vai configurar o período da média, o shift, o método da média, como ela vai ser calculada, certo? Você pode definir aqui. Então, basicamente, as configurações do automatizador são essas. E agora tem um detalhe importante. Se você for anexar o automatizador no gráfico e não passar o nome do indicador e nem os buffers, olha só o que vai acontecer. Vou tentar anexar, o automatizador não vai entrar na tela. Por quê? Aqui embaixo, na aba Expert, ele vai dar uma mensagem aqui. O nome do indicador está inválido. Preencha o nome do indicador corretamente e tente novamente. Então, você tem que preencher o nome do indicador corretamente. Se você botar aqui qualquer coisa aqui também, por exemplo, vou colocar o número dos buffers aqui, certo? E der um OK, ele vai dar erro da mesma forma. Vai dar uma falha ao iniciar o indicador externo, porque não encontrou esse indicador dentro da pasta de indicadores.
Então você tem que passar um nome exatamente igual o que vai estar aqui na pasta de indicadores, certo? Eu vou dar um breve exemplo aqui, e a gente já vai lá para o backtest, a gente fazer o teste lá. Vamos ver aqui indicadores, vou pegar esse aqui, o Force Value 1, nesse exemplo aqui. Vamos anexar o automatizador na tela. Então, eu tenho que passar exatamente o nome que está aqui, Force Value 1. Nome do indicador, vamos lá, Force Value 1. Buff de compra desse indicador é o 0. E o buff de venda é 1. Vou deixar o time corrente aqui. Agora, se eu for anexar o gráfico, ele vai permanecer no gráfico. Ele não foi removido e foi carregado corretamente o indicador. Vamos lá no backtest que eu vou fazer uma demonstração para você como você vai automatizar o seu indicador direto na pasta Indicators e o seu indicador dentro de outra pasta, como você vai fazer aí. Vamos lá no backtest. Aqui em configurações, por exemplo, eu vou fazer entradas no M5, deixar o modo visual ativo. E aqui, o nome do indicador, eu até mudei que esse Force Value é o mesmo indicador que está aqui. Porém, esse Force Value aqui está dentro de outra pasta, dentro desse My Indicators MQL5. Então, ele está aqui dentro, ó, Force Value. Se eu tirar isso aqui e deixar apenas assim, não vai dar certo. Eu vou até iniciar aqui para você ver e foi interrompido. Por quê? O indicador não foi iniciado porque ele não foi encontrado na pasta de indicadores, certo? Então, se o seu indicador estiver dentro de outra pasta, como esse exemplo aqui, você tem que passar o nome da pasta que ele está, barra o nome do seu indicador. Nesse caso aqui, está dentro dessa pasta My Indicators MQL5. Agora, se eu for iniciar, ele vai ser carregado. Eu vou fazer demonstrar para você. Vou selecionar aqui H1, por exemplo. Lembrando que eu coloquei aqui M5 e o time do indicador é H1. Vamos iniciar para a gente ver. O que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir o gráfico de M5 e um gráfico de H1. Plotar indicadores, tá ok? Ele vai abrir dois gráficos. M5 e H1. H1 é o gráfico do indicador, ele vai analisar os sinais. Então perceba que aqui no histórico, ele já deu as setas aqui no histórico. Eu vou deixar o gráfico, o teste rolar. Quando o indicador der sinal, o robô vai fazer a operação. O indicador deu sinal de venda, o automatizador identificou e já fez a operação de venda, certo? Se o seu indicador estiver fora, ou melhor, se o seu indicador não estiver dentro de nenhuma pasta, você passa apenas o nome do seu indicador direto. Por exemplo, Force Value 1 aqui. Você pode passar direto o nome dele e ele vai iniciar corretamente também, certo? Mesma coisa, abre o gráfico de H1 e M5. E assim que o indicador der sinal, o automatizador vai fazer a operação. Beleza? Então, indicador dentro de outra pasta, passa o nome da pasta primeiro, barra o nome do seu indicador. Se o indicador estiver direto dentro da pasta Indicators, passa o nome do seu indicador diretamente, certo? Aqui no verificar sinal, segue o mesmo padrão do MetaTrader 4. Ah, Johnny, eu configurei os buffers corretamente, eu não sei o candle como indicador da sinal. Não tem problema. Primeiro passa aqui o 0 e faz o teste. O indicador deu a entrada, o robô não entrou na operação, pare o teste, vem aqui e coloque 1. Inicie o teste novamente. O indicador deu sinal, o robô fez a operação. Perfeito. O seu indicador dá sinal no candle 1. Então você achou o candle do seu indicador. Então, basicamente, são essas as configurações da versão para MT5. É bem parecido com a do MT4, então você não vai ter muita dificuldade de pegar as funcionalidades dessa ferramenta, porque parece bastante com a do MT4, com algumas vantagens. O fato de você poder plotar um indicador na tela e o fato de você poder escolher outro time frame no backtest, isso é muito importante e muito vantajoso, ao meu ver. Então, eu conto com a sua ajuda para a gente poder testar essa nova ferramenta, a gente ver se tem algum tipo de erro, algum tipo de bug, porque eu já fiz vários testes e não apresentou nenhum erro, mas você pode testar e ver algum erro que eu não vi. E se isso acontecer, reporte esse erro imediatamente aqui embaixo nos comentários do vídeo para a gente estar corrigindo, para você estar utilizando uma ferramenta aí de qualidade. Beleza? Então no vídeo de hoje era isso. Baixe a ferramenta, testem ela e depois deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa nova ferramenta. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!